Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa oitavo Journal Club de 2022, com presença ilustre do meu primeiro orientador, José Buratini Júnior, que vai falar para a gente da fisiologia do estímulo ovariano controlado. O Bura, ele é professor lá de Botucatu, da Unesp de Botucatu, do Departamento Estrutural de Biologia Funcional, e agora ele está também trabalhando na Eugin, né, Bura? Está em Monza, na Itália, como coordenador científico, e vai falar um pouquinho aí para a gente, dividir um pouco o conhecimento dele. Para moderar tem eu e o Dr. Wagner Mussat, especialista em reprodução assistida. Bom, boa noite. Tudo bem, Dani? É um prazer. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite a Dani e a todo o pessoal da Fertility. É um prazer aqui conversar com vocês, com o Dr. Wagner, que eu estou conhecendo agora. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre a fisiologia e o estímulo ovariano controlado, certo? Bom, eu sou um fisiologista, um aspirante a fisiologista da reprodução, e a minha ideia é sempre tentar transferir os conhecimentos em fisiologia para a gente tentar melhorar a qualidade ocitária, principalmente esse meu interesse. E é importante a gente levar em consideração tanto os mecanismos, as interações parácrinas entre o ócito e as células que circundam o ócito, quanto o ambiente endócrino, né? Para a gente tentar entender melhor as necessidades, as exigências para a gente obter uma boa qualidade ocitária. Então, eu queria propor para essa conversa, em primeiro lugar, revisar um pouquinho a fisiologia ocitária e do folículo, né, a foliculogênese também, falando um pouquinho, fazendo um paralelo entre o que acontece na prática da medicina reprodutiva e mais especificamente, né, na estimulação ovariana, com a fisiologia, a fase pré-antral da fisiologia, a fase de recrutamento e a fase de crescimento e dominância até que a gente atinge o momento da ovulação. Falar um pouquinho sobre potenciais estratégias pré-recrutamento na medicina reprodutiva, no controle exógeno do desenvolvimento folicular, estratégias para a gente melhorar o recrutamento, ou para conduzir melhor o recrutamento, não para estimular, mas talvez para conduzir melhor o recrutamento, e estratégias durante a fase de crescimento antral pré-ovulatório. Bom, como todo mundo sabe, né, o desenvolvimento folicular pré-antral, ele independe do estímulo gonadotrófico, apesar dos folículos, ali a partir da transição entre o folículo primário, que está aqui, aqui é um folículo em ativação, aqui é um folículo primário ativado, já se transformando em folículo secundário. A partir dessa fase, ele começa a expressar nas células da granulosa receptores para FSH, mas o FSH ele não é absolutamente necessário para que esses folículos atinjam o estágio antral. Não é absolutamente necessário, mas ele influencia essa fase. Essa fase, né, ela é regida fundamentalmente por fatores parácrinos. Né? O folículo primordial, ele vamos dizer, acordado, ele é despertado por estímulos externos que de alguma maneira vão ativar esse fator de transcrição aí, que é o mTOR. E a partir da ativação desse fator de transcrição, a gente entende que uma maior vascularização, um aporte nutricional, tudo isso vamos dizer, especulado como forma de se ativar esse fator transcricional, que leva à expressão e produção do ligante KIT, ou KIT ligand, nas células da granulosa em diferenciação,
e essas células acabam, então, estimulando o oócito, né, via receptor KIT, que vai começar a produzir GDF9 e BMP15, que estimulam, por sua vez, estimulam em rebote as células da granulosa a se diferenciar e aí o folículo parte. Bom, eu não quero entrar em grandes detalhes com relação a essa fase, é só para ilustrar que os fatores locais são fundamentais para acordar e para iniciar o desenvolvimento folicular. Bom, eu já vou passar para a discussão do modelo atual do estímulo ovariano, e eu acho que todos que estão acompanhando sabem que a gente hoje, então, gostaria até talvez de me excluir um pouquinho disso, mas no geral se pauta muito pela quantidade, né? Um modelo baseado na quantidade. Os objetivos da estimulação ovariana hoje em dia são de maximizar a recuperação dos oócitos, maximizar o recrutamento. Como vocês podem ver, esse é um trabalho assim bastante famoso da Sesh Sunkara, que mostra que a taxa de nascimento vivo ela aumenta proporcionalmente à quantidade de ócitos recuperados até que um platô seja atingido, né? Isso acontece dentro desse modelo, né? Esse modelo de superestimulação, em que a gente objetiva, como eu já vinha dizendo, maximizar a recuperação, número de ócitos. Vocês estão me ouvindo? Teve uma interrupção aí, tudo bem? Posso seguir? Esse objetivo é também um FSH, né, com atividade máxima. Se fala muito, vamos utilizar o melhor FSH, o FSH com maior atividade biológica, qual que é o melhor FSH, maximizar a capacidade de resposta dos folículos, né? Mas será que é isso realmente? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, será que é isso que realmente importa? E que preço se paga pela quantidade? E para discutir esse preço, eu queria, em primeiro lugar, discutir um pouquinho esse trabalho publicado já há um tempinho, já há 5 anos, mas por um grupo bem conceituado, lá da Inglaterra, que comparou folículos em diferentes fases, em diferentes estágios de desenvolvimento, de mulheres jovens e boas respondedoras, né? Não sei qual é a melhor tradução para o português, desculpa, eu não estou muito acostumado a fazer essa apresentação. Respondedoras comuns, né? Acho que talvez sejam respondedoras normais, é o termo que talvez se utilize em português, em amarelo, com mulheres de idade mais avançada e pior resposta ovariana. Então, vocês podem ver que aqui nas barras a gente tem a densidade de receptores para FSH e, surpreendentemente, as mulheres mais velhas e que respondem menos, que respondem pior, que apresentam uma menor resposta, elas apresentam uma maior densidade de receptores de FSH já em folículos na fase de recrutamento, pré-dominância, ali perto de 8 milímetros, né? Depois, normalmente, isso mesmo durante a fase menstrual, em trabalhos que caracterizaram folículos durante o ciclo menstrual fisiológico, sem o tratamento com gonadotrofina, se sabe que a expressão, a densidade dos receptores de FSH cai ao longo do ciclo, e se interpreta que isso é um resultado da downregulation desses receptores, né, porque o FSH aumenta e a expressão dos receptores diminui. Isso se mantém, né, até o estágio pré-ovulatório, mas de alguma maneira essa downregulation ela é bloqueada, ela é complicada, né, disrupted na respondedora fraca com alta idade. Vocês podem ver aqui que na fase ovulatória aqui
quando o folículo está perto ali de 22, 24 milímetros, a densidade de receptores para FSH aumenta. Então, por incrível que pareça, a mulher de idade mais avançada e que responde pior, ela apresenta uma maior densidade de receptores para FSH do que as que respondem bem. Então, a gente se pergunta, né, qual que é a diferença real entre as que respondem bem e as que respondem mal? Será que de verdade é uma diminuição na capacidade de resposta ao FSH, como intuitivamente a gente acredita? Esses dados demonstram, eles sugerem ao menos, que se a gente pegar um folículo pequeno de uma boa respondedora e comparar com um folículo pequeno de uma má respondedora, individualmente, esses folículos são iguais, eles apresentam iguais ou até o folículo da boa respondedora apresenta até um pouquinho menos de receptores, né? Então, eles não têm uma capacidade de resposta menor. O que acontece, na verdade, e isso a gente tem dados bastante robustos que mostram isso, é que essas mulheres que respondem menos, elas apresentam simplesmente um menor número de folículos que são capazes de responder ao FSH. Então, eu costumo brincar dizer, não é que os folículos são surdos, eles não escutam o FSH, é que eles não estão ali, eles não existem, simplesmente não tem folículo ali para responder. Os que estão ali são normais, mas é que não tem folículo, esse que é o grande problema. Então, muito provavelmente o que a gente faz durante os nossos tratamentos, né, durante a fase de recrutamento, a gente tenta compensar um problema que ficou lá para trás, né? Se a gente quer melhorar a resposta, provavelmente, né, se a gente quer, essa é a minha ideia, se a gente quer melhorar a resposta folicular aos tratamentos com gonadotrofina, não adianta a gente aumentar demais a dose de gonadotrofina. A gente tem que aumentar antes, a gente tem que pensar quais são os mecanismos fisiológicos que controlam os folículos pequenos, que regulam ali a produção de folículos pequenos, e tentar melhorar a disponibilidade de folículos pequenos que possam responder ao FSH. Porque naquele momento de recrutamento, os que estão lá respondem ao FSH, não é esse o problema. Então, tem uma maneira da gente trabalhar nessa fase antes do recrutamento? Como que a gente poderia fazer isso? Lógico que já pensaram nisso, né? Lógico que já pensaram nisso. Por exemplo, se fala muito sobre o tratamento com andrógenos antes da estimulação ovariana. Qual que é o objetivo? Qual que é a ideia? A ideia é que os andrógenos, a gente sabe há muito tempo que os andrógenos eles são capazes de estimular a expressão de receptores para FSH e aumentar ali potencializar o crescimento pré-antral após a fase de folículos secundários, né? Vocês podem ver aqui que o tratamento com testosterona aumenta de fato o número de folículos pequenos, né? Então, isso é uma estratégia que pode ser usada, que vem sendo usada com resultados não uníssonos, né? Existe uma certa discrepância entre os resultados, mas é uma estratégia, do ponto de vista fisiológico, que faz sentido. Uma outra estratégia que faz sentido é utilizar o pré-tratamento com LH. E por quê? Isso está diretamente associado, está diretamente relacionado à utilização dos andrógenos. Porque o LH, nas células da teca, estimula a produção de andrógenos, certo? As células da teca, assim que elas já se formam expressando receptores para LH e desenvolvendo a capacidade de produzir andrógenos. Então, mesmo nos folículos pré-antrais tardios e antrais iniciais, há evidências de que a ativação das células da teca com LH é capaz de estimular a produção de andrógenos e, assim, potencializar o crescimento desses folículos, potencializando a influência do FSH nessa fase, mas vejam bem, nessa fase que é pré-recrutamento, não é ainda a fase de recrutamento, né?
Seria a fase que vai aumentar o número de folículos pequenos, depois responsivos ao pico de FSH, que, como vocês sabem, antecede a emergência de todas as ondas foliculares. Uma potencial vantagem dessa utilização do LH ao invés do andrógeno é que os hormônios esteroides, assim que eles são absorvidos, eles sofrem uma metabolização rápida, direta nos pulmões, principalmente, né? E se nós administramos o LH e estimulamos a produção local do andrógeno, ele vai estar disponível ali no folículo sem está vulnerável, né, à metabolização pulmonar e à metabolização hepática, mas é fundamentalmente pulmonar a metabolização dos andrógenos. E como vocês podem ver nesse estudo da Ana Pia Ferraretti, em que ela utilizou 4 dias de LH antes do estímulo com FSH, né, antes de iniciar a superestimulação com FSH, ela fez 4 dias de LH, e ela utilizou dois desenhos diferentes, aqui do lado esquerdo, um estudo randomizado com um número pequeno de pacientes, 12 pacientes tratadas 12 pacientes não tratadas com LH e 17 pacientes tratadas com LH antes do FSH, mas vocês podem ver aqui que o tratamento com LH antes aumentou o número de ciclos com transferência realizada, aumentou a taxa de implantação, aumentou a taxa de nascimentos, né? E aqui do lado direito é um desenho diferente, mas na mesma direção. Ela fez um estudo retrospectivo comparando aí pacientes que receberam ou não receberam o tratamento com LH, também por 4 dias, e vocês podem ver a mesma tendência. Eu acho que a gente ainda precisa de mais dados, mais resultados. Essa estratégia eu acho que foi ainda pouco estudada, e muitas vezes ela é testada com períodos muito curtos de LH. Então, eu acredito que seja preciso que a gente faça um tratamento, no mínimo, como ela fez aqui, de 4 dias, mas o ideal de 7 a 10 dias, para que antes inicie-se o LH já na fase luteínica anterior, ali 10 dias antes ou 7 dias antes, pelo menos, antes do início do FSH, para que a gente possa ter um aumento no número de folículos recrutáveis, de folículos pequenos, que depois possam responder ao FSH. A Dani deve lembrar desses resultados. A Dani me ajudou a produzir esses dados para lembrar de uma outra estratégia que até hoje em humanos não foi utilizado, segundo o meu modo de ver, da maneira ideal, né? Todo mundo aqui já ouviu falar na utilização do hormônio de crescimento para potencializar o crescimento folicular. Eu tive a semana passada na SRM, uma das palestras, uma das apresentações orais foi sobre a utilização de GH, e as pessoas insistem em utilizar o GH durante o tratamento com FSH. E ali é tarde demais, né? Por quê? Porque eles acham que o GH vai estimular a expressão de receptores para FSH, e isso vai potencializar o recrutamento. Só que se você fizer junto com o FSH, no meu modo de ver, é tarde demais. Porque o objetivo do tratamento com GH é aumentar o número de folículos pequenos, como a gente já vinha discutindo, o número de folículos recrutáveis. E como vocês podem ver, né, nos experimentos em que a Dani me ajudou, e a gente utilizou o modelo bovino aqui, mas é preciso pelo menos 7 dias para que da injeção, a partir da injeção de somatotropina, que é o GH, né, a gente possa ter o aumento dos níveis de IGF-1, que na verdade é a somatomedina que vai agir no ovário, estimulando, né, o crescimento folicular inicial, e ali a partir de 7 dias mais ou menos é que a gente observa um número significativamente maior de folículos pequenos. Então,
segundo o meu modo de ver e segundo a fisiologia nos mostra, o GH ainda não foi testado da maneira adequada nos protocolos de estimulação ovariana em humanos. Bom, passando essa fase de recrutamento, vamos falar um pouquinho agora sobre a fase de crescimento do folículo, né? Então, a fase de recrutamento ela é dependente do FSH, e aqui, né, a gente já discutiu que os folículos eles respondem ao FSH. Acho que não é aqui o gargalo, o pescoço da garrafa não está aqui, né? A gente vai voltar a falar sobre o excesso de FSH daqui a pouquinho. Mas vamos falar aqui sobre essa fase após os 13, 14 milímetros, que corresponde quando a gente inicia, né, ao tratamento com antagonista. O que acontece aqui quando a gente trata com antagonista quando o folículo está com 13, 14 milímetros? Isso acontece também, analogamente, quando se usa o protocolo com agonista, que é menos usado hoje. O antagonista ele suprime completamente, né, os níveis endógenos, a produção, a secreção endógena de FSH e de LH. E na fisiologia, como que o folículo dominante, o que sustenta o folículo dominante até a ovulação? Vocês podem ver que aqui existe uma transição, né, entre o FSH e o LH. Na fase de desvio ou divergência folicular ocorre a queda nos níveis de FSH por conta da produção de estradiol e inibina, que vem dos folículos em crescimento, especialmente do folículo dominante. Mas a partir desse momento, né, as produções, os níveis crescentes de estradiol nessa fase de feedback positivo vão aumentar a pulsatilidade do LH, e é o LH que aqui sustenta o crescimento do folículo dominante. Então, na fisiologia, é o LH que é responsável por essa fase de crescimento. E a gente quer fazer essa fase de crescimento para quê? Para aumentar, para continuar recrutando, a gente insiste no FSH, né? Por quê? Porque a gente quer chegar lá no final com o maior número possível de ossos, o maior número possível de folículos para serem aspirados, né? Folículos que lá na frente terão entre 10 e 22 milímetros, né? Vocês acham que os oócitos que vêm de folículos de 10 milímetros serão iguais aos folículos que vêm aos oócitos que vêm de um folículo de 22 milímetros? É claro que não, né? Então, a gente paga pela quantidade, a gente paga o preço da homogeneidade, né? A gente não tem um grupo homogêneo de oócitos e a gente não tem oócitos que foram vamos dizer, diferenciados dentro de folículos que cresceram com um estímulo fisiológico, que seria o LH. E, lógico que já pensaram nisso, o professor Filicori, aqui na Itália, já pensou nisso e se propôs a utilização de LH, atividade LH junto com atividade FSH durante o tratamento estimulatório, mas só para a gente passar a régua, né, as principais revisões dizem que essa é uma estratégia pouco para, vamos dizer, para todas as pacientes, pouco convincente, que pode ser utilizada apenas para poor responders, né, mas ainda com algum questionamento. Só que até hoje não se utilizou direitinho, né? Não se utilizou o LH da maneira adequada, né? Poucos estudos utilizaram o LH de maneira adequada. Os que mais chegaram perto disso são estudos relativamente quase preliminares, porque apresentam um poder estatístico pequeno, né? São de caráter preliminar, como esse estudo de um colega italiano aqui, do Ruvolo, que foi publicado, embora tenha sido publicado na Fertility and Sterility, apresenta, né, um poder estatístico baixo, aí 18 pacientes num grupo, 24 pacientes num outro grupo. Ele utilizou, aí ele fez uma suplementação com LH a partir do 8º dia de um tratamento com agonista, né? E vocês podem ver aqui que no grupo que recebeu LH,
existe aqui uma diferença, embora a numerosidade pequena, uma diferença significativa a favor de número de embriões transferíveis, taxa de gestação e taxa de implantação. E, curiosamente, esse grupo ainda observou que as pacientes, as células da granulosa das pacientes que receberam tratamento com LH apresentavam um menor índice de apoptose. Esse outro estudo, um estudo que foi publicado só na forma de resumo, em que se utilizou, né, a suplementação com LH após o tratamento com antagonista, né, quando o folículo maior estava com perto de 14 milímetros, vocês podem observar que tem a mesma tendência aqui, né, uma tendência de aumento aqui na taxa de implantação, uma tendência de aumento aqui na prenhez, desculpem o cacoete de médico veterinário, né, na gravidez. Agora está complicado para mim, que eu misturo português com italiano e tenho meus cacoetes de veterinário. Enfim, espero que a fisiologia se salve. E, de qualquer maneira, mostra a mesma tendência. Quando se fala em atividade LH, é importante se considerar, né, que LH e HCG, embora ambos tenham atividade LH, ou seja, ambos sejam capazes de ativar o receptor para LH, eles ativam esse receptor de forma diferente e estimulam as cascatas intracelulares de maneira diferente, como vocês podem ver aqui nesse estudo do Lívio Casarini, que é um colega aqui de Modena, trabalha aqui pertinho. Vocês podem ver que o LH ativa preferencialmente, né, a cascata da ERK1 e da ERK2, enquanto que aqui vocês podem ver, né, o HCG, ao contrário, enquanto o HCG ativa igualmente, né, o AMP cíclico e a ERK1, o LH ele ativa prevalentemente o AMP cíclico em relação a ERK1 e a ERK2. Então, a ERK1 e a ERK2, essas MAP kinases, elas são a cascata que ativa de fato a cascata ovulatória, né? Então, só para demonstrar que isso aqui, essas duas situações aqui são situações do ponto de vista do controle do metabolismo da célula granulosa bastante diferente. Outra coisa que é importante a gente levar em consideração quando se fala em utilizar a atividade LH nos tratamentos superestimulatórios é que as células da granulosa, elas apresentam receptores para LH e receptores funcionais só após a dominância. Isso aqui é utilizando o modelo bovino, né? E no modelo bovino a dominância ocorre ali a partir de 7 milímetros, de 6 a 8 milímetros, dependendo da espécie, da raça, mas, enfim, isso aqui equivaleria a cerca de 14 milímetros na mulher. O recado aqui é que receptores funcionais para LH nas células da granulosa só após o desvio, só após o início do tratamento com antagonista, transferindo isso para o nosso dia a dia, né, para o tratamento estimulatório. Se a gente fizer o LH antes, tem muita gente que faz o LH antes, a gente pode estimular ou superestimular a produção de andrógeno nas células da teta, porque naquela janela de recrutamento, o folículo ele não vê LH, né? Ele vê muito pouquinho LH. Ele vê LH em níveis muito, muito pequenos, a pulsatividade do LH está baixinha ali. Precisa de um pouquinho de andrógeno, precisa de um pouquinho, não muito. Se você aumentar demais a oferta de LH ali, na fase de recrutamento,
eu desconfio que não seja muito positivo, porque aí você vai estimular as células, só as células da teca apresentam receptores para LH, você vai estimular ali a produção de andrógenos, e a gente sabe que o excesso de andrógeno, né, pode levar à apoptose das células da granulosa, né? Enquanto os andrógenos representam um fator pró-sobrevivência das células da granulosa, os andrógenos em excesso, né, as células da granulosa gostam de um pouquinho só de andrógeno, não gostam de muito, certo? Então, eu acho que o LH tem que ser usado na hora certa. E a hora certa não é a janela de recrutamento, mas é a janela de seleção, que no caso do tratamento superestimulatório vai coincidir com a fase do antagonista, ou se você utiliza um agonista, depois que o folículo maior atingiu cerca de 14 milímetros de diâmetro. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a dose do FSH. Então, para falar um pouquinho sobre a dose do FSH, de como a gente raciocina sobre isso nos tratamentos superestimulatórios, eu gostaria só de voltar àquele ponto, né, lembrar que eu me pauto muito nesse trabalho, que o problema, já discutimos esse trabalho, o problema não é falta de capacidade de resposta ao FSH, né, durante a fase de recrutamento. O problema ali é simplesmente que não tem folículo pequeno, não tem a disponibilidade de folículos recrutáveis é pequena. Então, para trabalhar capacidade de resposta, se você quiser trabalhar capacidade de resposta depois do segundo dia do ciclo menstrual, depois do segundo dia da fase folicular, é tarde demais. Para a gente trabalhar com capacidade de resposta, a gente tem que trabalhar antes, a gente tem que trabalhar na fase luteínica anterior ao tratamento com FSH, ao meu modo de ver, né? Aliás, tem se visto bastante, né, que os tratamentos com altas doses de FSH em poor responders, né, em mulheres mais idosas, não funciona, né? Você pode dar o que você quiser, pode dar 400, você pode dar 450, você vai ter 2 ou 3 folículos a mais lá no final, mas no final taxa de gestação e taxa de nascimento não vai mudar ou vai até piorar, né? Porque você paga o preço da qualidade ocitária. Bom, então aqui só para a gente ver aqui algumas evidências de que exagerar no FSH não faz bem, né? Aqui mostrando que os índices, a taxa de porcentagem de embriões aneuploides, quando se usa a estimulação, a mild stimulation, em relação ao tratamento convencional, né, proporciona uma menor taxa uma menor porcentagem de embriões aneuploides. Fui uma vez questionado, eu fiz uma pergunta, fui uma vez questionado por um pesquisador aí famoso aqui da Itália, que não vou citar o nome para não causar polêmica, ele falou, não, mas isso não é verdade. Outros estudos depois desmentiram o trabalho do grupo do professor Fauser, que é muito respeitoso. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de fazer uma réplica naquela ocasião. Esses estudos que ele disse que desmentiram esses dados são estudos que utilizaram predominantemente pacientes jovens. Logicamente, se você utilizar pacientes jovens, o efeito da dose alta de FSH vai ser ofuscado, né? Aqui a gente tem esse estudo publicado na Fertility and Sterility em 2005, mostrando que a dose de FSH, né, a maior dose, uma dose mais alta de FSH, ela está relacionada com o aumento no número de erros de mitose e de meiose no cromossomo 21, né, mostrando que o tratamento, a dose de FSH está diretamente relacionada à competência, à acurácia meiótica e às primeiras mitoses do embrião. Aqui para mostrar um resultado já são estudos antigos, né, que só para a gente lembrar que
O tratamento, as doses de FSH estão inversamente relacionadas também à qualidade, simplesmente qualidade morfológica dos embriões, não um estudo antigo. Esse aqui eu já tinha mostrado para vocês, infelizmente veio a mais. Esse resultado aqui, esse estudo, que eu acho ainda mais interessante, porque é um estudo muito robusto, como vocês podem ver, é um estudo que incluiu mais de 650 mil pacientes nos Estados Unidos, em que os autores eles estratificaram os pacientes também por em diferentes grupos conforme a recuperação ocitária. Independentemente do grupo de recuperação ocitária, a taxa de nascimento ela foi inversamente proporcional à dose de FSH utilizada durante a estimulação. Então, em todos os grupos de pacientes conforme a recuperação ocitária, a taxa de nascimento ela foi inversamente proporcional à dose de FSH utilizada no tratamento superestimulatório. Então, mais FSH, menos taxa de nascimento. 650 mil pacientes. Como que o FSH, então, é o FSH em excesso? Veja bem, o FSH em excesso, eu não estou aqui falando mal, o FSH é absolutamente fundamental na fisiologia, só que ele tem que ser utilizado na hora certa e na concentração certa, né? Tudo que é demais é moléstia, né? Um ditado bem antigo, né? Então, eu acredito que ele tem que ser usado na hora certa, na quantidade certa. E por que ele pode prejudicar o desenvolvimento folicular e a maturação ou a aquisição da competência ocitária, a aquisição da competência para o desenvolvimento do ósseo, né? Só para citar aqui uma possibilidade, embora não vou concentrar demais aqui nesse ponto, estímulo excessivo do FSH pode causar apoptose nas células da granulose. Isso foi demonstrado pelo colega Lívio Casarini aqui de Modena, que eu já citei anteriormente. Uma outra coisa importante, e a gente sabe, a gente que trabalha bastante com maturação in vitro também, em modelos animais, a gente sabe que a sincronia entre o desenvolvimento, entre a maturação nuclear e a maturação citoplasmática é absolutamente fundamental, né? Se você precipita a maturação nuclear, o que acontece? Acontece precocemente a condensação da cromatina, a compactação da cromatina, precocemente o silenciamento da atividade transcricional, então o ócito ele não vai transcrever todo o RNA e não vai produzir toda a proteína que ele precisa acumular para superar, para passar por toda aquela fase até a ativação do genoma embrionário, né? Porque o embriãozinho ele tem que sobreviver com os estoques que ele recebe do ócito até a ativação do genoma embrionário, né? E o ócito, então, ele precisa acumular elementos metabólicos e precisa acumular mensagens e proteínas também que o sustentem até essa fase de bloqueio embrionário. Então, se você precipitar o silenciamento da atividade transcricional, você vai pagar um preço lá na frente na qualidade embrionária, né? Então, a gente sabe que essa sincronia entre a maturação nuclear e a maturação citoplasmática ocitária é muito importante. E a maturação nuclear ela é detida, né, a meiose ela é detida por mecanismos assim bastante precisos. Eu não quero entrar em grandes detalhes para não cansá-los, não tornar essa conversa muito chata, mas uma coisa fundamental é a chegada, é a produção de GMP cíclico nas células da granulosa e nas células do cúmulus que fluem, né, por junções do tipo gap até chegar no ócito. E aqui o GMP cíclico ele vai impedir, né, que a fosfodiesterase 3 quebre, degrade o AMP cíclico, que está aqui representado pela bolinha vermelha. E é o AMP cíclico no ócito que segura a meiose, né? Ele impede, ele inibe
o fator promotor da meiose, da maturação nuclear. Tá? Então, a chegada de GMP cíclico aqui é fundamental. Essas comunicações aqui são fundamentais, certo? Para que o oócito vá no seu ritmo, né? Para que a maturação nuclear aconteça no ritmo da maturação citoplasmática. O que causa, né? E o que causa a ruptura desse processo de bloqueio meótico, de bloqueio da maturação nuclear, né? Todo mundo sabe que o estímulo ovulatório é o LH, e o LH age em seus receptores nas células da granulosa murais, não tem receptor funcional de maneira significativa nas células do cúmulus. O LH ele dispara de verdade a cascata ovulatória na granulosa mural, nas células da granulosa murais. Lá, né, o LH estimula a produção desses mediadores, desses EGF-like, EGF-like factors, que é a ampirregulina e a hiperregulina nas espécies monovulatórias, prevalentemente, a beta-celulina nem tanto, que vão estimular aqui, né, nas células do cúmulus, a expansão do cúmulus e vão fazer com que as células do cúmulus também parem, né, de entregar GMP cíclico para o oócito. Isso vai causar a retomada da meiose lá no oócito. Se a gente exagerar no FSH, a gente pode ativar essa cascata precocemente. Usando o modelo bovino, nós mostramos já há bastante tempo, quase 10 anos, a Esther foi uma orientada minha de doutorado, que o FSH, no meio de cultivo, durante a maturação in vitro, estimula drasticamente, assim, muito intensamente, a expressão desses elementos aqui, da ampirregulina e da hiperregulina. Então, se essas células aqui estiverem numa situação, num ambiente em que as concentrações de FSH são suprafisiológicas, essa cascata aqui ela pode ser disparada ou ativada ou iniciar antes da hora, comprometendo ali a sincronia entre a maturação nuclear e a maturação citoplasmática. Só como curiosidade, né, a Dani sabe que em modelos animais, no modelo bovino, na maturação in vitro, tanto isso é verdade que na maturação in vitro a gente estimula a maturação do complexo cúmulus oócito com FSH e não LH, né? Então, em vivo, se você der demais FSH, se você estimular demais, você aumentar demais a atividade de FSH, você pode fazer partir a cascata ovulatória antes da hora, causando uma assincronia entre a maturação nuclear e a maturação ocitária, a maturação nuclear e a maturação citoplasmática. Mas não é só aí que a cascata ovulatória age, né? O LH, por meio dos fatores semelhantes ao EGF, aos EGF-like factors, ele vai causar também a retração das projeções transzonais, né? Que são projeções, literalmente projeções das células do cúmulus que atravessam a zona pelúcida e alcançam o oócito para entregar para o oócito um monte de fatores importantes, né? Então, durante a ovulação, durante a indução da cascata ovulatória, o LH ele vai fazer com que essas projeções, né, por meio daqueles mesmos mecanismos que a gente citou no slide anterior, que essas projeções se retraiam, né, diminuindo o transporte de GMP cíclico para o oócito. Mas enquanto ao mesmo tempo que você impede a transferência, o transporte de GMP cíclico para o oócito, você vai impedir também a transferência de uma série de outros fatores que são importantes para o metabolismo do oócito. Uma coisa interessante é que a gente observou que o oócito ele não tem pressa, não. O oócito, por meio de fatores de proteínas e fatores parácrinos que ele secreta e que atuam sobre as células do cúmulus, ele quer diminuir a expressão da ampirregulina e da hiperregulina, que são aqueles fatores que
eu comentei há pouco, que são os principais mediadores da cascata ovulatória, né? Então, o ócito não tem pressa. Nesses experimentos aqui, a gente comparou durante a maturação in vitro, durante o cultivo, então, de complexos cúmulos oócitos intactos, a gente comparou, então, complexos cúmulos oócitos intactos com complexos cúmulos oócitos ossectomizados, que é esse B aqui, não parece, né? Mas aqui no B, o que a gente fez? A gente esvaziou o oócito, ao invés de, parece uma FIV aqui, né? Mas ao contrário, ao invés de injetar alguma coisa no ócito, e aqui a gente não desnudou, né? Então, ao invés de injetar, a gente aspirou todo o plasma. Então, aqui não tem ócito. Embora o complexo mantenha sua estrutura, aqui o ócito está vazio, então ele para de secretar, né? E aqui a gente, como controle, a gente usou os complexos cúmulos oócitos ossectomizados, esvaziados, com oócitos desnudos, que vocês podem ver aqui, que são capazes de secretar, né, as proteínas oocitárias ali no meio de cultivo. Então, vocês podem ver, né, que o ócito intacto, em relação o complexo cúmulo ósseo intacto, em relação ao ossectomizado, apresenta uma menor expressão de ampirregulina, ou seja, o ócito, ele se esforça para diminuir a expressão de ampirregulina. Se você tira o ócito da parada, né, aumenta a expressão da ampirregulina. Se você coloca de volta os fatores secretados pelo ócito, a expressão da ampirregulina diminui de novo, ou seja, o ócito faz isso através de fatores secretados, através dos que nós chamamos oocyte-secreted factors, né? Então, o ócito secreta fatores que diminuem a expressão da ampirregulina, diminuem a expressão da epirregulina e aumentam a expressão desse fator aqui, que eu não falei para vocês, mas é o cara que estimula a produção de GMP cíclico, que segura a meiose. Então, o ócito, ele não tem pressa. Ele quer se preparar bonitinho, ela quer chegar lá para o casamento dele com o espermatozoide sem pressa, quer fazer cabeleireiro, massagem, sem pressa. Bom, e o problema é que a atividade excessiva de FSH pode reduzir essa comunicação aqui entre o ósseo e as células do cúmulos por meio das projeções transzonais, que vocês estão vendo aqui. O David Albertini, o grupo do David Albertini mostrou isso já, sei lá, há quantos anos? Há uns 16, 18 anos, né? Mais ou menos isso, 18 anos. Vocês podem ver aqui, eu vou passar rapidinho por isso, sem precisar explicar o gráfico. O que vocês podem ver aqui é que o tratamento com FSH diminui, né, a densidade, o número de projeções transzonais por ósseo. E nós, recentemente, aí, há pouco tempo, a gente teve a ideia, a vontade de fazer uma revisão boa na literatura para buscar dados que sustentassem, né, molecularmente essa atividade do FSH na retração das projeções transzonais. E eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês tiverem interesse em entender como, de fato eu encontrei cascatas intracelulares que justificam, né, que explicam como a atividade FSH excessiva pode, de fato, causar a retração das projeções transzonais, tanto pela ativação aqui de uma proteína que funciona mais ou menos como uma carretilha dos filamentos de actina. Isso causa um encurtamento das projeções transzonais, tanto como pelo desacoplamento das caderinas ali entre a ponta das projeções transzonais e a superfície do ósseo. Então, a gente encontrou aqui evidências que explicam isso. Não, lógico, e a gente ainda precisa de estudos diretos, mas olhando para estudos feitos em outros tecidos, em outros modelos, dá de verdade para explicar como que a atividade FSH em excesso pode causar a retração das projeções transzonais.
E se a gente causa aqui, se o FSH em excesso causa, de fato, a retração das projeções transzonais, tem muita coisa em jogo aqui, né? Por meio dessas projeções transzonais, as células do cúmulo entregam piruvato, o ócito ele é completamente dependente das células do cúmulo no que se refere ao seu metabolismo energético, ele não apresenta atividade glicolítica, ele não sabe o que fazer com a glicose, não adianta dar glicose para o ócito que ele não consegue digerir, né? Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido pelas células do cúmulo, né, que encaminham para ele, que entregam piruvato prontinho para ele usar, né, e fazer ATP. Tá? Além disso, as células do cúmulo entregam NADPH, que é fundamental para controlar o estresse oxidativo, né? Esse NADPH entra no ciclo de reciclagem da glutatião peroxidase, que é a principal enzima, o principal elemento aqui que tampona, que controla, né, o estresse oxidativo. Tá? Além disso, né, rapidinho, essas projeções transzonais, por meio de um mecanismo aqui que é muito semelhante a uma sinapse, e que na verdade foi batizado de sinapse gamética, entrega para o ócito RNA, moléculas de RNA poliadenilado, que são imediatamente, e tem dados aí que mostram que essas moléculas de RNA, esse RNA, ele é imediatamente incorporado ali pela maquinaria translacional para a produção de proteínas, que olha que coincidência, proteínas que controlam a dinâmica da actina, tanto fora quanto dentro da placa metafásica aqui da spindle, né? Então, né, a gente utilizou esses dados aqui, a gente tem como hipótese que o aumento da atividade FSH na idade materna avançada é um dos fatores responsáveis, pelo menos uma das causas pelas quais, né, na idade materna avançada, o que a gente vê? A gente vê aumento do estresse oxidativo, a gente vê aumento de aneuploidia, né? Todos esses eventos aqui, né, a gente vê distúrbios metabólicos, comprometimento da atividade mitocondrial, daí, né, o pessoal quer fazer transferência de mitocôndria, como é que chama? Transplante de mitocôndria, não é só mitocôndria. Mitocôndria mesmo, né? A mitocôndria é só um pedacinho do problema, né? A gente sabe, né, que atividade mitocondrial baleada, a gente sabe que estresse oxidativo aumentado, a gente sabe que a aneuploidia e erros meióticos, erros de placa metafásica, a gente sabe que a própria migração da placa metafásica para a periferia é comprometida em algumas mulheres de idade avançada. A gente sabe que tudo isso acontece, mas a gente não sabe por quê, né? A gente não sabe por quê. Então, a gente está colocando como hipótese porque as células do cúmulo entregam elementos que são importantes para todos esses eventos. Né? E com a atividade FSH aumentada, que acontece na idade materna avançada, todo mundo sabe, né? A gente vai ter todos esses eventos comprometidos. Aí, adivinhem, o ócito também não gosta de atividade FSH aumentada, excessiva. Usando o mesmo modelo, a gente mostrou que o FSH, que o ócito, ele diminui a expressão de receptores para FSH nas células do cúmulo, enquanto ele aumenta a expressão de AMH. E eu não sei se vocês sabem, mas o AMH, ele é um inibidor introvariano da atividade FSH. Ele diminui a expressão de receptores para FSH nos folículos e ele diminui também a resposta intracelular desse receptor, né? Então, ele vai diminuir ali o acúmulo de AMP cíclico se você estimular o receptor para o FSH. Então, o ócito, ele tenta diminuir a atividade FSH ao seu redor. Acho que o ócito sabe o que é bom para ele, né? Ou para ela. Bom, para terminar, só queria
a gente falou pouco, não quero avançar, véspera de feriado, deixar um tempinho para a gente discutir. Se vocês tiverem curiosidade de visitar essa revisão que a gente acaba de publicar, vocês vão ver ali outras evidências de que a atividade excessiva do FSH pode, de fato, comprometer a qualidade ocitária. Só citar agora rapidinho aqui as mais importantes, né? Um estudo aqui, esse estudo do Paul Hittel, ele é já bastante antigo, mas esse cara é genial, né? Muito elegante, esse estudo mostrando que se você superestimular bovinos com FSH, você vai diminuir a densidade dessas projeções transsonais, o que corrobora com a hipótese que eu acabei de descrever para vocês. Outro trabalho importante, se você utilizar o FSH e estimular vacas com FSH, você vai diminuir a taxa de blastocisto pós-IVE, pós-fecundação in vitro em relação a animais não estimulados, né? Aqui a gente, só reforçando aquele trabalho que eu já citei, com 650 mil pacientes, uma associação negativa entre dose de FSH e taxa de nascimento. E uma curiosidade, né, bem interessante, todo mundo sabe aqui, né, que a síndrome de Down, que é uma aneuploidia, ela é mais frequente, mais prevalente em pacientes de idade materna avançada, né, não é verdade? E pacientes de idade materna avançada têm uma maior concentração de níveis basais de FSH, certo? Então, isso justifica aquela nossa teoria. Gostaria de lembrar que também meninas, né, ali peripúberes, ao redor da puberdade, apresentam também, né, uma maior prevalência, uma maior incidência de síndrome de Down, assim como de outras aneuploidias. Esse estudo aqui do Franasiak é muito interessante, mostra a distribuição das aneuploidias durante a idade da mulher, né? É um U, né? É um U. E por que será, né, que as aneuploidias e a síndrome de Down também estão aumentadas na menina, né? Na mulher peripúbere? Porque elas, por que não? Eu não vou usar essa palavra por quê, porque a gente precisa de dados diretos, né? A gente tem que ser sempre muito cauteloso em ciência, mas uma coincidência é que essas mulheres, essas meninas apresentam também níveis maiores de FSH, né? Durante a puberdade, o FSH está mais alto do que durante a vida, a vida da mulher madura. Então, para a gente só fechar, como principais recados, conclusões dessa conversa, a estimulação ovariana, no meu modo de ver, ela é feita em um modo não fisiológico, né? Eu acho que se paga um preço alto pela quantidade de ócitos. Respostas pobres talvez devessem ser corrigidas por estratégias pré-recrutamento. Tem que pensar como melhorar essas estratégias pré-recrutamento. Falta atividade LH no final do crescimento folicular, faltou um E aí no crescimento. E a gente tem evidências, assim, acho que bastante importantes de que a atividade FSH excessiva pode comprometer a qualidade do ósseo. Então, eu termino agradecendo mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho. Boa, Bura. Que aulão, hein? Que delícia. Obrigada mais uma vez. Imagina, prazer. Para mim foi igual ficar aqui assistindo sua aula, foi igual ver série no Netflix, tão gostoso que é. Próxima vez eu vou até trazer uma pipoca. Né, doutor Wagner? Sim. Quando você quiser, eu posso fazer alguns comentários aí. Já estou. Lógico que eu quero. Vamos abrir agora, pessoal, para as dúvidas. Doutor Wagner, por favor. Sim. Então, primeiramente, parabéns, professor Buratini. A sua aula foi realmente excepcional. Eu sabia já de uma série de artigos que você escreve sobre fisiologia da foliculogênese, e eu esperava, de fato, alguma coisa aí relacionada com isso, em relação à fisiologia do estímulo, porque é absolutamente suprafisiológico o que a gente faz, né?
E, infelizmente, ainda é meio receita de bolo e gostaria que os colegas tivessem a oportunidade de assistir uma aula dessa, porque muito baseado em fisiologia. Então, uma coisa muito interessante é essa questão que a gente vê sobre a comunicação celular, né, que você escreve muito bem na fisiologia, e existem duas fases muito distintas disso, desses mediadores todos aí, tanto na fase de desenvolvimento pré-antral, como na fase de desenvolvimento folicular tardio. Nós estamos falando de oogênese gonadal. E a questão é essa, nós trabalhamos com oogênese gonadal, mas o instrumento que a gente tem são os marcadores esteroides, são a ultrassonografia, eu faço ultrassonografia há muitos anos e a gente, por mais que aperfeiçoe a ultrassonografia, não vai chegar a nível microscópico, jamais em nível bioquímico, como vocês mostram. E essa atividade parácrina e essas vias, tanto ativadoras como supressoras, como também esses sinalizadores que a gente tem, que eu gostaria de conversar um pouco e conversar contigo. A gente sabe que, de fato, o AMH faz parte da via supressora, ele tem um importante papel hormonodisbilineano nisso. Eu gostaria de saber se você acha que outros biomarcadores podem ser dosados nesse sentido, como, por exemplo, o BMP15, que o pessoal fala muito que é dosado e que não é modificado pela ação do FSH e do estradiol durante o ciclo. A BMP15 é um fator secretado pelo oócito e eu acredito que seja muito difícil de dosar no fluido folicular, porque ela tem uma ação parácrina sobre as células do cúmulus. Ela deve ser encontrada no fluido folicular, mas ela vai refletir, ela deve refletir de fato a competência ocitária, pode estar relacionada. Eu não sei se é viável no que se refere a custo e disponibilidade imediata, mas a gente sabe que a BMP15 é um dos fatores secretados pelo oócito importantes para manutenção da qualidade do cúmulus, né? Sim. Então, faz sentido, mas eu não sei, a gente precisa estudar para saber até que ponto ela... Eu sei que é uma novidade, mas eu acho que é um futuro promissor para a gente. A gente também achava o AMH muito caro, etc. e tal, e, no entanto, hoje o pessoal está usando. Agora, a gente cansou de usar inibina, não tem nenhuma função, nem inibina A, nem inibina B durante o estímulo. O próprio estradiol é um marcador muito mais de risco do que propriamente um marcador de competência ocitária, né? Então, a gente também fica preocupado. Hoje, a gente tem feito mais dosagens hormonais. Antigamente, era um pouco mais na base da ultrassonografia. Agora, duas coisas que você comentou, que eu tinha muita dúvida, e se já esgotou, eu só vou comentar. Essa questão realmente do preparo dos folículos pré-antrais, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais atenção para a ação do LH, e tem que lembrar outras duas questões, que são os seguintes. O LH, ele tem um papel realmente muito bom na fase inicial, mas ele causa apoptose de folículo antral. Então, eu concordo plenamente que a gente não deve usar LH na primeira fase. Por outro lado, como a gente está trabalhando hoje no Fertility com quase, vamos dizer, 65% de pacientes acima de 35 anos de idade, todo mundo adiou muito gravidez aqui no Brasil e chegou o pessoal muito tarde aí para a gente tratar, nós temos muitas pacientes má respondedoras ou baixa respondedoras. E essas pacientes, como hoje nós usamos muito o protocolo com antagonista, ele tem um efeito muito grande de baixa do LH. Então, eu acho que naquela fase de competência, naquela transição LH-FSH, é fundamental a gente usar o LH. Então, eu uso de rotina protocolo com antagonista, porque eu acho que tem que começar um estímulo com o ovário livre de bloqueio, o protocolo com agonista de longo prazo, já praticamente a gente caiu em desuso aqui no Brasil, e por conta até da idade dessas pacientes, né? Porque depleta muito a resposta. E, por outro lado, a gente tem que associar esse LH nessa fase. E eu acho que isso é muito importante, e a gente tem preparados que já vem com fórmula fixa 2:1, etc e tal. Eu ainda gosto de ter a mão um pouco livre para isso, para a gente poder usar. Não há marcadores específicos, mas que a gente sabe que tem uma ação na granulosa fantástica, naqueles folículos que ainda estão menores, e quando você tem uma certa sincronia, tem folículos lá de 10 e outros já com 16, você dá uma equiparada e, como você disse, é diferente você fazer punção de folículo de 14 e ter uma competência ocitária tão boa como um folículo de 22. Então, eu acho que é fundamental. Outra coisa que saliente a isso é que a gente tem feito a dual trigger em alguns pacientes, e aí a gente usa não só o agonista para o efeito flare, né, como também a gente tem usado a ação do HCG. E é fantástica a diferença que existe nessas pacientes que usaram e que não usaram LH quando acontece isso.
de fato você vê uma diferença muito grande na qualidade ocitária e na qualidade do embrião. Não sei se você concorda. Concordo totalmente. Eu tenho defendido bastante a utilização do LH aqui, depois do início do antagonista. Tenho defendido aqui a substituição parcial. Eu acho que, inclusive, o FSH, nessa fase, ele já não é mais necessário, porque a gente pode pagar um preço alto, porque o FSH, se ele é mantido depois do antagonista, ele vai continuar a recrutar. E mesmo se ele continue a recrutar, talvez você consiga alguns oócitos a mais lá no final, mas serão oócitos heterogêneos, assincrônicos em relação àqueles que partiram no momento certo, e provavelmente é possível que aquela quantidade excessiva de FSH acabe comprometendo a qualidade do ócito que estão dentro dos folículos que partiram no momento correto. Então, eu acho que faz todo sentido substituir pelo menos parcialmente o FSH por LH depois do antagonista. O LH, como estratégia pré-recrutamento, ele teria que ser dado assim na fase luteínica anterior, né? Com o objetivo de estimular a produção de andrógenos nas células da teca. Naquele momento, as células da granulosa ainda não têm receptores para LH, então o LH ele vai atuar exclusivamente nas células da teca, né? Então ali ele pode ser utilizado com uma outra proposta, né? Que é a proposta de aumentar o número de folículos pequenos que venham a ser depois recrutados pelo FSH. Então são duas ações diferentes do LH que eu acho que podem ser exploradas. Uma outra coisa, voltando então a essa parte pré-estimulação, a gente tem que lembrar da fisiologia. Veja, por que os folículos todos estavam em quiescência e de repente na adolescência eles passaram? Por conta do hormônio de crescimento. Então talvez esse recrutamento induzido por hormônio de crescimento na fase inicial quebre mais, o IGF-1 quebre muito mais, vamos dizer, a competência desses folículos para a ação da gonadotrofina do que propriamente o LH. Então, eu acho que talvez o uso do hormônio de crescimento antes do estímulo tenha muito mais fundamento fisiológico, em função disso, como você colocou, né, do que o LH. Eu acho que essas são duas estratégias, como você colocou muito bem, muito interessantes para poder trabalhar essas pacientes, e a gente percebe muito bem isso na paciente com ovário policístico, né? Que ela tem um problema sério com o hormônio de crescimento, com a IGF-1, e a outra questão, eu acho que está relacionada também com aquela questão da síndrome de hiperestimulação ovárica, né, que é uma outra coisa que aparece com clareza, essa ação, esse desequilíbrio todo, né, dessa leitura aí de biomarcadores e de vias de comunicação celular. Então, só um último comentário. Nós temos um modelo que foi muito usado antigamente, que era a maturação in vitro. A maturação in vitro era uma situação que todo mundo achava que ia ser a solução e no final das contas a gente não conseguia quase nada. Recentemente tem melhorado bastante os resultados porque o pessoal está fazendo Prime. E o Prime nada mais é do que a ação de LH. Então, como você comentou, você usar LH, você usou em bovinos, né? Para fazer a IVMF, eu acho que é uma coisa que é bastante interessante. Eu não sei se vocês têm feito maturação in vitro em humanos aí, para acaso, e já é uma técnica hoje pouco usada, mas a gente tem conseguido resgatar um pouco isso para pacientes com câncer, porque eu não tenho que manter um protocolo muito longo, eu tenho um protocolo mais curto, e às vezes são pacientes peri-adolescentes que você pode, às vezes, recuperar alguma coisa melhor. O que você acha a respeito do LH no EVM? Eu acho que se, independente de você induzir a cascata ovulatória em vivo, se é para fazer maturação in vitro, terminar o crescimento folicular com atividade LH vai ser sempre melhor, porque está mais perto da fisiologia, né? A gente aqui não tem utilizado, a gente não tem feito muita maturação in vitro aqui. A maturação in vitro que se fazia aqui é uma maturação in vitro que é, entre aspas, maturação in vitro, né? Porque se faz uma mild stimulation e depois se induz a maturação com HCG para depois recuperar e deixar
simplesmente completar a meiose in vitro, mas o trigger ele é feito, né? Então ela é uma maturação in vitro mais ou menos, é considerada na literatura uma maturação in vitro, mas ela não é a real maturação in vitro que a gente considera. Mas eu acho que em humanos, se a gente tem a capacidade de induzir a cascata ovulatória em vivo, vai ser sempre melhor, né? Vai ser sempre melhor, porque in vitro é sempre muito difícil a gente reproduzir a fisiologia. Se tem que aspirar antes do gatilho ovulatório, o LH vai sempre ajudar, né? O LH vai sempre ajudar. Isso não tenho... Assim, olhando para a fisiologia, é difícil a gente falar sem dados, né? Mas eu tenho a impressão que o LH vai sempre ajudar. E o senhor falou uma coisa assim bastante importante e que a gente tem visto aqui nessas pacientes com tendência, com vulnerabilidade à hiperresponsividade. A substituição do FSH por LH depois do antagonista diminui muito o risco de síndrome de resposta, né? De hiperestimulação. Diminui bastante. É um protocolo bastante adequado, eu acho, para normal responders e para essas pacientes vulneráveis à hiperresponsividade. Ótimo. Muito obrigado. Estou abrindo aí para os outros colegas fazerem as perguntas. Obrigado pela participação aí, excelentes. Eu que agradeço. Obrigado, muito boas perguntas. Bura, deixa eu perguntar, você falou da preparação, né, do ósseo do pré-recrutamento antral, né? Preparação nessa fase pré-antral. Você falou um pouco de andrógeno. Tem alguma coisa, eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa, mas eu não me lembro, de tentar mexer com essas sinalizações de PI3K, essa via AKT, mTOR, ou sinalização via HIPO, alguma coisa, mexer com, de repente, a ativação do folículo primordial, para segurar ou para ativar, sei lá, aumentar o número de receptores de FSH? Não, eu não conheço, Dani, mas você tem que lembrar que isso está mais ou menos de 2 a 3 meses antes da ovulação, né? Então, teria que ser um tratamento a ser feito muito antes da aspiração. Esse é o mTOR e ativação da sinalização KIT-ligand, c-KIT. Isso acontece mais ou menos 3 meses antes da ovulação. E fora que acho que mexer com isso, de ativar a galera toda, né? Já pensou? Ativação global. Acho que eu vi um trabalho fazendo essa indução por 3 meses antes da data de aspiração. Acho que a qualidade ossária não ficou muito boa. A competência ossária ficou prejudicada. Mas com FSH, Cris? Com FSH. Então, o FSH, se você fizer essa parte com FSH, o David Albertini mostrou nesse trabalho de 2004 já, parece que o FSH, ele em excesso, ele pode diminuir a comunicação entre o ósseo e o cúmulo já nas fases iniciais do desenvolvimento folicular. E eu acho que não é o FSH ser utilizado para isso, né? A gente tem que tentar pensar em outros recursos. E eu acho que o próprio modelo, a própria mensagem da idade materna avançada, né? É que nesse trabalho nosso a gente interpreta, a gente coloca como hipótese que são os níveis aumentados de FSH que causam uma diminuição na comunicação entre as células do cúmulo e o ósseo, levando a uma redução da qualidade ossitária. E
isso é respaldado por trabalhos em bovinos, tanto usando o modelo da superestimulação quanto idade avançada, vacas mais velhas, embora isso não esteja publicado ainda, eu tive acesso a alguns dados, vacas mais velhas apresentam menor densidade de projeções transzonais. E Camundongo também. Camundongo também. Então, tudo dados do Marco Conte, que mostram que a comunicação entre as células do cúmulo ósseo é muito importante acontece uma reprogramação translacional no ósseo, no final, aí, entre a fase de GV, fase de vesícula germinativa e M2, e se você romper se você diminuir a comunicação entre o cúmulo e o ósseo, você compromete essa reprogramação translacional. E em mulheres mais velhas acontece essa então tudo converge, tudo converge muito para dizer que durante a idade materna, pelo menos um pouco desse comprometimento da qualidade ossitária se deve a uma diminuição da comunicação com as células do cúmulo. Sempre ele. Pelo menos um pouco, talvez não seja tudo, né? Mas pelo menos um pouco deve ser por aí. Por isso que eu acho que a gente tem que procurar uma estratégia interessante para a gente tratar fertilidade, infertilidade ou subfertilidade ligada à idade, modular a atividade FSH antes da superestimulação. Bura, doutor Antônio Ribeiro está perguntando aqui no chat qual o protocolo que a doutora Magli utilizou para uso de LH pré-antral. LH está a Ferraretti, nos dados no que eu mostrei, né, sobre o uso do LH antes da estimulação ovariana. Ela fez 4 dias antes, 4 dias de LH, acho que ela fez 150 de LH por 4 dias antes do início do FSH. Eu faria um pouco mais. A doutora Amanda está perguntando o que você acha da estimulação na fase lútea? Acho que na fase lútea a gente tem que pensar em aumentar a disponibilidade de folículos pequenos para depois estimular na fase folicular. Então, a fase lútea é importante a gente sincronizar, a gente represar os folículos pequenos ali, entendeu? Eu acho que na fase lútea a gente tem que pensar nisso, para no início da fase folicular a gente partir com atividade FSH controlada, sem exagero, que não adianta, os folículos não são surdos. O que a gente precisa é aumentar o número de folículos disponíveis. Os folículos que chegarem ali, eles não são surdos. Mas eu acho que não, isso totalmente, mas acho que talvez a pergunta seja também um pouco a respeito dessa questão de você não precisar esperar a paciente menstruar para começar o estímulo, você poder começar em qualquer fase do ciclo por conta da Sim, eu acho que não há necessidade, não há necessidade de você esperar a fase folicular se você não quiser aproveitar o pico endógeno de FSH, você pode fazer o pico exógeno de FSH, mas você tem que levar em consideração só a disponibilidade de folículos pequenos para que eles sejam recrutados, né? Via de regra, na fase folicular, a disponibilidade de folículos pequenos ainda está limitada, principalmente... Vai sair, Fê? Principalmente se for uma mulher, principalmente na mulher de idade avançada, onde a incidência de crescimento de folículos dominantes, de ondas maiores durante a fase luteínica é maior, e isso suprime um pouco o desenvolvimento de folículos pequenos, né? Então, não tem problema começar na fase luteínica, mas é preciso que se leve em consideração a disponibilidade de folículos pequenos para que eles sejam recrutados pelo FSH exógeno.
Posso dar um palpite aí? O trabalho original do colega do Genera a respeito do STEAM, classicamente mostra que o segundo ciclo, que é o ciclo da fase lútea, deu muito menos aneuploidia, né? E deu muito mais óvulos. Então, aparentemente, a ação do LH também ajudou bastante nesse recrutamento e nessa fase lútea seguinte já do mesmo ciclo. Nós estamos fazendo bastante do STEAM aqui em São Paulo agora por conta dessa questão de depois ter mais embriões para fazer PGTA. E realmente parece que o segundo ciclo sempre acaba sendo um pouco melhor que o primeiro, sabe? E também dá menos casos da neoploidia. Aí não é bem só a questão de utilização da fase luteínica, né? Mas o fato de você fazer o dual stim, porque você vai pegar, na segunda, você vai pegar um ovário sincronizado, né? Essa que é a grande diferença. Legal. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu queria falar um pouquinho também. Se der, dá tempo Pode ainda, ser. Dani? Claro. Tá. Bom, foi muito boa a aula. Nossa, eu concordo com a Dani. Eu prefiro assistir uma aula sua do que Netflix. É sempre muito bom ter uma aula de fisiologia, assim, né, sobre esse assunto. E eu acho bem interessante porque faz 2 anos, em 2020, em dezembro de 2020, teve a primeira conferência sobre LH, que foi online. E quem abriu essa conferência foi o Marc-André Sirra, do Canadá, né? E, nossa, é uma coisa que eu também falo muito nas minhas aulas, e que você também falou, e o Marc-André também falou na aula, né? Sobre como a gente, né, que vem talvez de um modelo animal, da vaca, que, né, a gente fala que é o melhor modelo, né, para depois falar sobre a mulher, e ele falou exatamente tudo o que você falou e enfatizou de como, no modelo bovino, esse jeito de fazer o FSH-LH sequencial e não combinado, né? Tipo, dar espaço primeiro ao FSH e depois ao LH, e a diminuição do FSH, como aumentou absurdamente as taxas de prenhez nas vacas, né? E que foi o pulo do gato, né? E ele mostrou, né, como isso não foi muito bem explorado no humano, assim como você também mostrou, né? E uma coisa que eu escuto muito dos médicos quando eu apresento, né, esse tipo de dado mas quando a gente compara um protocolo com altas doses ou doses normais de gonadotrofina, ou de FSH mais específico, a gente tem as mesmas taxas de blastocisto, de gravidez, de nascido vivo, então não afeta, né? Eu sempre falo, se tivesse alteração, seria um indicativo perfeito de que tem, né? Que influencia na qualidade, né? Mas que não tenha não significa que não influencia, né? Porque uma coisa é você ter a mesma taxa do blastocisto, inclusive a mesma taxa dos nascidos vivos, né? Mas e os nascidos vivos, como que eles estão hoje em dia em adultos? Tem algum tipo de influência, né? Não é só, né, o que a gente vê, né, os números, né? Exatamente a qualidade, né? Eu sempre dou esse paralelo com uma mulher com sobrepeso e a mulher com peso normal, né? As duas podem ter, né? Às vezes acontece a mesma taxa de blastocisto, inclusive a mesma taxa de gestação. E a gente sabe que os indivíduos adultos provenientes de mulheres normais ou mulheres obesas podem ter predisposição a ter diferentes tipos de doença, né? E isso é um dado que a gente ainda não tem na mão, né? Então, acho que a gente tem que sempre olhar um pouco com carinho, assim, a fisiologia e não abandonar essa ideia de tentar abordar de novo, né, essa estratégia que você colocou na aula, né? Então, acho muito boa, porque é uma coisa que eu sempre falo e sinto assim também essas discussões, né? Que no final, na prática, talvez nos números não se refleta, né? Mas não são só os números, né? Como você falou, né? A que preço a gente está aumentando os ócitos, né? Os blastocistos, né? Eu acho que concordo plenamente com você. Eu entendo que é difícil a gente dar um passo na direção de um modelo diferente, né? É muito difícil, mas aos poucos a gente tem que olhar para as evidências científicas,
A gente que trabalha com pesquisa, a gente tem que tentar oferecer também confiança, porque não é fácil, né? Você está com a paciente ali também, existe um modo consagrado de fazer, um modo que funciona, né? Então, eu acho que a nossa função é essa, é gerar dados para embasar, eu acho que uma maneira melhor de tratar as pacientes e de preparar a qualidade ossitária, né? Eu confio bastante que a gente possa fazer isso. Já faz mais de 20 anos que praticamente se faz superestimulação do mesmo jeito, com FSH alto do começo ao fim, né? Mas o fato é que ninguém veio com ninguém apareceu com uma proposta que realmente melhore os resultados e que seja convincente, que seja cientificamente embasado. Então, acho que cabe a nós também mostrar, né, esse caminho, essa alternativa de maneira mais convincente e cientificamente embasada. Sim. E queria fazer um comentário, acho que foi o Dr. Wagner que perguntou do BMP15, né, como biomarcador, né? Eu até dei uma aula sobre isso no CBRA, sobre o BMP15 e o GDF9, né, como possível biomarcador, né? As duas moléculas já foram detectadas em fluido folicular e faz, acho que 2, 3 anos, que com a pandemia me confundi, acho que foi em 2019, então faz 3 anos, foi detectado em sangue, que foi o grupo do Gilchrist lá da Austrália, o Buratini, que a gente conhece faz muito tempo, né? E tem, inclusive, pesquisas que mostram que a correlação entre essas duas moléculas no líquido folicular e, por exemplo, idade materna avançada, que diminui com a idade materna avançada, as duas moléculas no líquido folicular, e aumenta quando essa paciente, e tudo isso no humano, tá? Quando essa paciente tem maior número de oócitos aspirados e maior taxa de blastocisto, isso que a gente tem até agora. E agora tem esse pessoal da Austrália que começou a detectar, que já é bem difícil detectar em sangue, né? Mas os kits de ELISA para fazer isso são bem custosos, assim, e bem difíceis. Interessante. Né? Então, Obrigado. isso ia ser um bom marcador para competência ossitária, né, afinal, né? Isso. Na verdade, é o que eles querem, né? Até porque eles veem, por exemplo, que as pacientes com síndrome do ovário policístico têm essa ração BMP15 GDF9 alterada. Eles viram, inclusive, no sangue. Eu acho isso importante, mas eu acho que a gente tem que focar mais. Muito importante, eu acho que a gente ter estratégias para identificar o melhor ósseo, mas tem muitas pacientes que não fazem esses ósseos, né? Então, eu acho que o esforço principal é o esforço para preparar melhor o ósseo em vivo, entender como preparar melhor o ósseo em vivo, do que selecionar, né? Eu acho que, por enquanto, é importante a seleção embrionária, é importante a PGTA para quem transfere blastocisto, né? Mas eu acho que talvez mais importante ainda seja a gente preparar melhor o ósseo, a gente depender menos da seleção e ter, né, resultados melhores. Melhorar nosso primeiro produto, né? Que é o ósseo, né? Eu tava falando aqui agora que eu vi que eu estava mutada. Muito bom, pessoal. Bom, gente, estamos aqui, ó, já são quase 20 para as 9. Já quase 1 hora da manhã aí, Bura? Aqui, 20 para 1. Oh, coitadinho. Tá Obrigada, pleno. viu, Bura? Obrigadão por ter Eu entrado vou responder para o madrugadamente aí pessoal aqui, tem um pessoal dando um retorno bacana. Eu queria agradecer todo mundo aí, dizer que foi um prazer. O pessoal que está manifestando aqui que gostou da aula, é um prazer e assim que vocês precisarem, que vocês tiverem vontade de conversar de novo, eu estou à disposição. Cuidado, você sabe que a gente é peduncho aqui, hein? Pode pedir. Eu gosto, me divirto também. Ah, então tá bom, gente. Então vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Bura. Dividir com a gente aí um pouquinho do seu conhecimento. Dr. Wagner, o mesmo para você, muito obrigada.
E obrigada a todo mundo que participou aí nessa véspera de feriado. E esse acho que é o nosso último Journal Club do ano, né, Cris? É. A gente ainda tem mais um fórum. Mais um fórum, Jô? Tem mais 2. Mais um, né? Eu acho que tem mais um fórum, né? Temos mais um fórum, mais uma Opiniões Fertility, mas o Journal Club foi o último. Queria agradecer a todo mundo a participação aí durante esse ano. E assim como no ano passado, esse ano a gente encerrou com o Bura. E se Deus quiser, no que vem a gente abre com ele de novo. Prazer, doutor Wagner. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, viu? Prazer conhecê-lo pessoalmente. Excelente. Obrigada, doutor Wagner, pela moderação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Boa noite. Pessoal, valeu, Bura. Boa noite aí. Vai ligar para sua mãe. Boa noite. Não esquece de ligar para sua mãe. Tchau, gente. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau.